Aos 40, o corpo da mulher passa por transformações importantes e muitas vezes silenciosas. Energia, hormônios, ossos, pele, cabelo, emagrecimento, tudo começa a exigir mais atenção. E é aí que alguns suplementos podem fazer uma grande diferença. No episódio de hoje eu vou te contar quais são os suplementos que devem ser fixos na rotina da mulher 40+. Ficou curioso? Vem comigo no nosso podcast NutriDicas de hoje. Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é mais um episódio do podcast NutriDicas, e hoje vamos conversar sobre os suplementos que não podem faltar na rotina da mulher 40+. Vamos entender a forma adequada de consumo, a sua interação com todo o nosso metabolismo e as recomendações ideais para cada tipo de mulher. Ficou interessado nesse tema? Vem comigo que esse é o nosso podcast NutriDicas de hoje e quero apresentar para vocês hoje a farmacêutica clínica Karen Patrícia, que vem aí ganhando autoridade nas redes sociais, tanto conversando com o público de forma direta, como também para profissionais na área da saúde, com cursos de mentoria, ensinando a profissionais da saúde a prescreverem fórmulas manipuladas, fórmulas magistrais, suplementos de forma muito mais efetiva, para que a gente consiga aí tratar as nossas pacientes da melhor forma, sempre buscando aí o equilíbrio, o bem-estar e o aumento da vitalidade. Karen, muito obrigada por ter aceito participar desse momento conosco. Imagina, Gabriela, é uma honra para mim estar aqui com vocês, aqui na Rede Tribuna, no podcast NutriDicas. Como você falou, eu sou Karen Patrícia, sou farmacêutica clínica e eu atuo tanto como atendimento clínico na saúde integrativa para os meus pacientes, quanto em cursos de capacitação e mentoria para os profissionais de saúde que desejam se capacitar na prescrição de fórmulas e suplementos de maneira personalizada. Por quê? Hoje o nosso tema é mulher 40+. E a mulher 40+, ela tem as suas nuances e as suas peculiaridades que hoje em dia a gente já está muito mais alerta para a nossa saúde se colocando como prioridade. Então, quando a gente usa o termo longevidade saudável, o que é isso? É você ser longevo, não basta viver mais. Todos nós queremos viver 100 anos, não é verdade? No entanto, nós queremos viver até os 90, 100 com qualidade de vida, né? Você tendo a sua capacidade física e cognitiva, claro, dentro daquilo que a idade nos permite, mas com energia, com vitalidade, com foco, atenção e memória. Então é para isso que entra a suplementação assertiva. E acima dos 40 anos, essa mulher, o que nós mulheres precisamos manter acima dos 40, né? A gente precisa da nossa vitalidade, a nossa energia, porque talvez é o momento da vida que mais requer isso de nós. A gente precisa manter um sono de qualidade para você ter saúde. Todas nós queremos ter aqueles quilinhos a menos ou se manter dentro do peso. Fora que nós precisamos de energia, memória, foco e atenção. Esse é um pedido muito grande no meu consultório. Essa mulher 40+, ela vem cansada, indisposta, com sono ruim e com uns quilinhos a mais, tendo que lidar com toda a sua rotina do dia a dia. Então, quando a gente pensa em mulher 40+, a gente falando de sono, por exemplo, para você ter saúde e longevidade, a primeira premissa é sono de qualidade. Então, um mineral que não pode faltar para quem deseja ter um sono reparador e acordar disposto no dia seguinte é o magnésio. E a gente tem alguns tipos de magnésio no mercado. Claro que no atendimento clínico a gente define qual é o melhor para essa mulher fazer essa suplementação. Se é uma mulher que tem, um exemplo, sono ruim e o intestino ruim, a gente pode entrar com magnésio glicina. Se é uma mulher que está com foco ruim e o sono ruim, a gente entra com magnésio treonato. E aí, vale lembrar que hoje a gente chega na farmácia, a gente encontra vários suplementos prontos. E aí as mulheres, às vezes, pegam essas informações de redes sociais ou a receita da amiga e vai lá e compra um suplemento de magnésio por conta própria. Mas é isso que você bem colocou. A gente tem várias formas químicas do mineral e a gente precisa entender qual é a necessidade real daquele organismo para a gente conseguir fazer aquela modulação de forma eficaz. Quando você fala de magnésio, a gente tem vários: aspartato, dimalato, treonato, ascorbato. E aí, qual é o melhor para você?
né? A gente tem o inositol também, que as mulheres com SOP, endometriose, usam muito, Magnésio né? inositol nós utilizamos muito. Aliás, o inositol é um outro suplemento que não pode faltar na saúde da mulher 40+. Por quê? O inositol, além de trabalhar como um relaxamento, ele é um relaxante muito indicado, principalmente quando a gente fala em uma noite de sono, e a gente prescreve muito junto com o magnésio. O inositol, ele é fundamental para a nossa saúde metabólica, para a gente trabalhar o que a gente chama de resistência insulínica. Colocar essa insulina e essa glicose no sangue em níveis normais, e aí a gente trabalha tanto síndrome metabólica para essa mulher que quer emagrecer, que precisa ajustar os seus níveis de glicemia, quanto a resistência insulínica que está muito associada à síndrome do ovário policístico. Que ainda pegam mulheres 40+, né? 40-, essa idade de 25, 30 bate muito no consultório, mas 40+, a gente ainda pega muito, principalmente quando a gente fala de saúde fértil. Então, hoje vem muito no nosso consultório mulheres de 40, 43, 45 que desejam engravidar. Então, o inositol, por exemplo, é um suplemento fundamental, porque eu vou garantir tanto relaxamento, tranquilidade e calma, quanto saúde metabólica para essa mulher. E aí, a gente está falando de mulheres 40+. E vale a gente reforçar que é importante a gente ter essa percepção de que metabolismo de homem é diferente de metabolismo de mulher. E a mulher, por si só, a gente passa por alterações hormonais durante o mês, né? Decorrentes aí do nosso ciclo menstrual. E que quando a gente vai chegando no 40, 43, 45 anos, a gente começa ali a lidar com o processo de climatério para poder chegar no processo de menopausa. Então, às vezes, chega no consultório também aquela mãe, né, 45 anos, que ela quer seguir a mesma dieta da filha de 19, 20, 25, a mesma suplementação. Ou então o esposo veio e ela quer manter a mesma rotina de alimentação, de suplementação. E vale a gente entender que também é um processo fisiológico, hormonal, completamente diferente, que acaba exigindo, né, do profissional ali uma sensibilidade maior em identificar todos esses sintomas, essas queixas, e trabalhar também a prevenção. Porque às vezes essa mulher, ela chega pra gente já com uma menopausa instalada, e aí vem ressecamento vaginal, humor mais depressivo, irritabilidade, ela começa a ter um isolamento social, ela começa a ter um ganho de peso de 2, 3 quilos ali em questão de 10, 15 dias, muita retenção hídrica, inchaço abdominal, ela percebe um envelhecimento da pele muito grande, uma queda de cabelo mais expressiva. Então, se a gente começa, né, a entrar com essa suplementação ali nos 40, a gente começa a fazer uma prevenção para que essa mulher ela vá envelhecendo de forma saudável, equilibrada, com mais longevidade e mais vitalidade. Pensando em tudo isso que você falou de climatério, menopausa, cabelo, saúde estética, toda mulher quer um cabelo bonito e uma pele que se mantenha estruturada, né? E quando a gente pensa em climatério e menopausa, a primeira coisa que a gente pensa é na disfunção hormonal. E quando essa mulher ela entra no climatério, que é aquele período que precede a menopausa, muitas vezes esses sinais e sintomas são até piores do que quando a menopausa se instala propriamente dita, por conta dessa oscilação hormonal. Então, um mineral que não pode faltar para a mulher 40+, já pensando nesse climatério, e hoje em dia as mulheres estão entrando cada vez mais cedo, né? Por conta dos desajustes de rotina e dessa parte de saúde de maneira integral. O mineral que não pode faltar é o zinco. Sabe por quê, Gabriela? O zinco, ele é cofator para diversas funções do nosso organismo, como produção dos nossos hormônios. Então, quando a gente tem uma suplementação de zinco, a gente consegue manter essa cascata hormonal equilibrada o máximo possível, o mais longe possível, para que esse climatério e menopausa ele venha mais tarde, além de ser extremamente importante para a nutrição do bulbo do nosso cabelo. Então, se você quer ter cabelo forte, quer ter cabelo bonito, com brilho, e aquele cabelo que cresce e para a queda de cabelo, você precisa fazer a suplementação de zinco, porque ele é fundamental. E aí, falando em mulher 40+, um outro tema que a gente não pode esquecer é massa magra. Essa mulher, a gente precisa manter a massa magra para ela ter saúde, força, energia,
imunidade. E o zinco, ele garante uma produção melhor de testosterona, que automaticamente vai melhorar a sua massa magra, vai te dar mais energia e disposição, além do zinco ser excelente para aumento de imunidade, principalmente aí essa época do ano, e esse frio que está aqui em Vitória agora, que não é comum, né? E aí vale a gente observar que na nutrição a gente tem alguns alimentos que são fontes de zinco, né? Então a gente tem os peixes, que apesar de morarmos no litoral, o consumo no geral de peixes, ele acaba sendo mais reduzido. Então o consumo aí de 2 a 3 vezes na semana seria o recomendado. O próprio azeite, as oleaginosas, então as castanhas, nozes, macadâmia, pistache. E vale a gente observar que o suplemento, ele entra para complementar uma alimentação balanceada, um estilo de vida adequado. Ele não entra como substituto. Então também não adianta a gente colocar ali o suplemento como se ele fosse o salvador de toda a situação. A gente precisa ter um estilo de vida bem organizado, equilibrado. Então a gente pensar no sono reparador, então o horário de dormir, o horário de acordar, né? Pensar também na hidratação adequada, a gente pensar na prática de uma atividade física regular. Pode ser ela de leve a moderada intensidade, por exemplo, mas que ela esteja presente ali naquela rotina. A gente evitar a questão do álcool em excesso, a questão do fumo, os fast foods, né? Aqueles alimentos ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, o excesso do sódio. E a gente trazer para essa alimentação uma alimentação mais colorida, variada, rica em fibras, né? Então, as folhagens, as verduras, os legumes, as frutas. As pessoas hoje têm medo de comer fruta, né? Pensando aí de que a fruta tem muito carboidrato e a dieta precisa ser low carb. Então, tem uns entendimentos, assim, um pouco contraditórios, né? Hoje a gente vê muito terrorismo em cima da alimentação. E esses alimentos, muito pelo contrário, eles precisam estar presentes na nossa rotina. E aí, o suplemento, ele vem, a fitoterapia, ela vem para poder agregar mais valor, né? Para ser aquela cerejinha do bolo ali, para a gente conseguir otimizar ainda mais esses resultados. Não seria isso? Exatamente isso. Eu falo muito com os meus alunos e com os meus pacientes, não existe fórmula milagrosa. O dia que eu inventar isso, né? Então, a premissa para a saúde integrativa é alimentação. Tanto que todos os meus pacientes eu indico para um nutricionista, porque o trabalho de vocês é fundamental. Sem uma nutrição adequada, eu não consigo avançar no meu trabalho enquanto farmacêutica clínica. Tanto por isso que eu fiz uma pós-graduação em nutrição e comportamento alimentar, porque eu precisava entender mais desse tema para ajudar meus alunos e meus pacientes. Então, é básico uma alimentação saudável, equilibrada e que você busque um profissional nutricionista habilitado. A suplementação, ela vem como um tratamento complementar de maneira avançada e assertiva, onde o profissional que está na sua frente, ele entende de bioquímica, ele entende de fisiologia e ele vai linkar qual é a melhor vitamina, mineral que você está deficiente. Então, quando a gente pensa em mulher 40+, não pode faltar vitamina D para essa mulher. Se essa vitamina D está baixa, um dos primeiros sinais e sintomas que a gente tem são sintomas depressivos, são sintomas ansiosos, falta de energia, disposição, memória ruim. Se eu tenho um déficit de vitamina B12, por exemplo, a primeira coisa que essa paciente apresenta é um cansaço físico exagerado. Você dorme, fala, cara, eu até durmo bem, vou dormir às 10 da noite, mas eu acordo extremamente cansada. Então, quando a gente observa essa mulher que vem com queixas de... É clássico no consultório, né? Essa mulher 35, 40+, cansaço físico extremo, não tem energia para fazer academia, não tem energia para ir para a cozinha, fazer as marmitinhas e a alimentação adequada, automaticamente não tem uma noite de sono adequada, uma mulher ansiosa, estressada, irritada e com sintoma depressivo. Sem libido. Sem libido. Isso é clássico em consultório. Então, quando a gente pega... E sem memória. E sem memória, fala, cara, eu leio, eu não consigo interpretar. Você percebe que ela tá no automático. Ela faz a rotina de forma automática. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos fazendo o que dá, né? Então, o que a gente fala muito em consultório é que esses sintomas são comuns, mas não são normais. E muitas vezes a rotina nos engole e a gente vai, é normal, é assim, eu tô trabalhando muito, tenho filho pequeno, tô estudando muito e a vida vai levando. Não.
esses sintomas não são normais. Você pode até ver um exame normal, muitas vezes a gente pega um T4 normal com um TSH normal, mas quando a gente olha com o olhar clínico aquele exame, aquele TSH você vê que já está começando a subir. Então esse paciente subclínico que tem exames normais, mas que tem todos os sinais e sintomas, ele precisa ter um olhar diferente, tanto em termos de suplementação, e aí 40 a mais, vamos linkar aqui o que não pode faltar, né? Não pode faltar vitamina D, não pode faltar vitamina B12, não pode faltar ácido fólico, não pode faltar magnésio, não pode faltar zinco, entre algumas outras coisas que uma anamnese bem feita e completa vai conseguir ajudar e muito. E é muito importante, não normalize sintomas, busque ajuda. Karen, e aí, no Instagram, eu recebi algumas perguntas de mulheres, né? Por isso até que eu trouxe a proposta do tema, né? Suplementação para mulheres 40 a mais. E a gente percebe um ressecamento da pele, né? Aparecimento de linhas de expressão de forma mais presente ali, um cabelo às vezes um pouco mais elástico, mais quebradiço, e aí às vezes essas mulheres elas buscam profissionais que vão trabalhar às vezes toxina botulínica, né, que vão trabalhar toda essa parte externa, mas e o colágeno nisso? Ele é eficaz? Ele não é? Essa mulher 40 a mais, ela deve fazer a suplementação de colágeno ou não? Sim, ele é eficaz e tem duas suplementações que são fundamentais para quem deseja ter saúde, que a gente chama de saúde estética. Sim, os tratamentos externos são maravilhosos, mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de pele e cabelo, que são estruturas. Então, a gente precisa fornecer proteínas, vitaminas e minerais que são essenciais para trabalhar o quê? As estruturas dessa pele e desse cabelo. Então, a gente vai trabalhar as fibras de colágeno, que dá sustentação, as fibras de elastina, a gente vai trabalhar um ácido hialurônico para trazer hidratação. Então, tem dois suplementos que não faltam na minha prática clínica para aquela mulher que quer pele com brilho, com viço, hidratada, livre de linhas e rugas de expressão e aquele cabelo que para de cair e que cresce, né? Tanto novos fios quanto o crescimento. Então, não pode faltar silício nesta suplementação. O silício nós temos alguns disponíveis no mercado. Então, esse ele é um silício biodisponível, onde a gente tem uma absorção melhorada com tecnologia. O silício ele é uma fonte indispensável para a produção das fibras de colágeno da nossa pele e para fazer o crescimento do nosso cabelo. O bulbo do nosso cabelo, ele é o motor. É o que faz o nosso cabelo crescer. Então, ele precisa estar nutrido de várias vitaminas e minerais, mas não pode faltar o silício. E a boa e velha reposição, sim, de colágeno. Então, a gente tem o colágeno hidrolisado, né, geralmente aí de 5 a 10 gramas por dia. A gente tem o colágeno verisol, que a gente brinca que é um colágeno que tem um GPS para as células da pele. Então, ele tem esse caminho aprimorado, geralmente 2,5 gramas dia. Então, esse colágeno, sim, ele tem uma excelente absorção, ele vai trabalhar para manutenção dessa pele, fora que o colágeno é fonte de proteína. Então, a gente tem um belo aporte de proteína para ajudar vocês, nutricionistas, baterem esta meta, pensando até em saciedade, porque a proteína, ela dá saciedade, então é um colágeno que geralmente a gente coloca aí no lanche da manhã ou no lanche da tarde, e fonte de proteína até para manutenção de massa magra, e aí vem toda a saúde integral. E aí, quando falamos de colágeno também, às vezes a mulher, ela chega com aqueles suplementos de colágeno hidrolisado, verisol em cápsula. E aí, como você falou, a recomendação dia de 5 a 10 gramas, 2,5 gramas. E a gente observa que, às vezes, numa cápsula, a gente não consegue bater essa recomendação. Então, às vezes, é aquele colágeno também que ela compra, mas ela não consegue atingir o efeito esperado, porque a forma ali com qual ele está manipulada não é a mais recomendada para o consumo. Exatamente, é muito importante a gente trabalhar os ajustes de doses. Muitas vezes o paciente vem utilizando a suplementação, mas em doses inadequadas. O colágeno, por exemplo, é um grande exemplo, porque o colágeno em cápsula, a gente tem no máximo ali 500 miligramas de colágeno, sendo que a gente precisa de 5 a 10 gramas de colágeno hidrolisado. Então, ele tem que vir em formato de pó, onde a gente usa com scoop, né, com aquele medidor, ou que já vem em sachê, em doses individuais. Hoje a gente fala muito também sobre a suplementação de creatina.
E aí a gente pensa em creatina para melhora do rendimento durante a atividade física, né, recuperação pós-exercício, mas a gente também já tem estudos voltando aí para a questão de doenças autoimunes, como a artrite e artrose, prevenção e tratamento de diabetes do tipo 2, a própria saúde cognitiva, reforço ósseo, evitando aí osteopenia e osteoporose na mulher na idade mais avançada. Então, quando a gente pensa de saúde mental, então, além da gente fazer a modulação intestinal com colágeno, glutamina e os probióticos, a gente ainda poderia associar também a creatina aí nessa suplementação, certo? Sim, é muito importante a creatina para mulher 40+, por quê? Como a gente disse, a gente trabalha a nível celular. A creatina, imagina que ela é a gasolina do seu carro. Quando a gente fornece creatina para esse organismo, eu estou fornecendo energia para essa célula trabalhar, energia para essa célula respirar e atingir a sua capacidade máxima. E quando a gente fala em nível celular, é justamente isso, de maneira integral. A creatina, há muito tempo, a gente sabia só para a galera que ia à academia que queria ganhar músculo. Por quê? Porque ela vai ativar esse crescimento muscular. Mas quando a gente fala em saúde mental, a utilização da creatina hoje, ela é referência quando eu falo em melhora de foco, atenção, memória. Pacientes com Alzheimer, a gente utiliza muito. Saúde do idoso, nós prescrevemos muito a creatina, porque além de ampliar foco e memória, ela te dá energia para suas atividades do dia a dia, que é tudo que uma mulher 40+ precisa, né? Energia. Perfeito. Então, só para a gente fechar o nosso podcast de hoje, eu vou revisar quais são os suplementos que não podem faltar nessa rotina. E se eu esquecer algum, você me ajuda. Então, a gente tem o magnésio, inositol, zinco, vitamina D, vitaminas do complexo B, colágeno, glutamina, probióticos e também a creatina. Perfeito, eu acho que fechamos tudo. Essa mulher 40+, ela precisa desse olhar holístico, de maneira integral, onde a gente não normaliza sinais e sintomas que são muito comuns e restaura e devolve a sua sensação de bem-estar, o seu bom humor, a sua disposição e a sua energia. Nós merecemos esse cuidado, né, Gabi? Com certeza. Eu vou colocar o seu @ aqui, para que o pessoal que está assistindo a gente possa também te acompanhar nas redes sociais e aproveitar do conteúdo que você disponibiliza ali, que é bem enriquecedor. Você fala bastante de suplementos fitoterápicos, não só para a saúde da mulher, mas para a saúde do indivíduo como um todo. Então, desde criança até o idoso, tem bastante conteúdo ali de qualidade. E tem também os seus contatos, né, para quem precisar e tiver o interesse aí em um atendimento individualizado. E gostaria de te agradecer, né, pela presença no nosso episódio de hoje, que sem dúvida foi extremamente enriquecedor. Muito obrigada. Eu agradeço a disponibilidade, agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês. A suplementação é um mundo encantador, a saúde integrativa, eu falo com os meus alunos e pacientes, é um caminho sem volta, porque sim, nós conseguimos trazer inúmeros benefícios. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Mulher 40+. Viu só como a suplementação ela é uma grande aliada quando pensamos aí em vitalidade, longevidade e manutenção da nossa saúde e bem-estar? Mas lembre-se sempre, nada de sair fazendo a utilização de suplementos por conta própria. Busque sempre o auxílio de um profissional da área da saúde, porque ele vai conseguir avaliar os seus sinais e sintomas, analisar os seus exames bioquímicos e fazer uma prescrição assertiva. Afinal de contas, cada organismo é único. E se você gostou do conteúdo de hoje, compartilhe aí para todas as amigas 40+. E se você quer continuar acompanhando mais dicas sobre alimentação e um estilo de vida saudável, continue acompanhando a coluna NutriDicas, que sai toda sexta-feira no jornal A Tribuna, e o podcast NutriDicas, que sai toda quarta-feira no portal Tribuna Online, YouTube, também nos tocadores de podcast, e até a próxima semana.